Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ouvintes, o assunto mais importante da vida do homem deveria ser, nesses dias, o arrebatamento. E conforme já temos aprendido, o rapto, porque o arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não será um espetáculo público. Você não creia que será um espetáculo público, se referindo ao arrebatamento, que o mercado vai fechar e outras coisas assim, alarmando o povo. Não. Para começar, será uma minoria. Muito pouquinho mesmo. Muito pouquinho. Isso se refere exclusivamente aos eleitos. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. Aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Mas é para quem Deus elege. É uma eleição desde antes da fundação do mundo. A pessoa pode ter o seu nome no livro da vida, mas a noiva, o eleito para o arrebatamento, tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, não simplesmente no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Aos Romanos 9, 13,
Isso mostra que há uma eleição, há uma predestinação. Mas Paulo pergunta: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O mesmo apóstolo responde: de maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus. É que Ele conhece a sua semente. Ele é onisciente. E pela sua onisciência Ele colocou o nome de toda semente eleita, desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Então o arrebatamento não será um espetáculo com anjos descendo em estádios e mulheres vestidas de roupas brilhantes e homens e ajuntando denominações e coisas. Não. Isto é um engano. Isto é uma mentira do diabo. O arrebatamento será um rapto. Você deve se lembrar disto, que a primeira vinda de Jesus não era um segredo, e, no entanto, os religiosos não perceberam. E agora que está escrito que será um segredo, será como um ladrão de noite, eles irão perceber? Para você tomar um conhecimento, Elias veio e já pregou sua mensagem. Eles conheceram? Naquele dia Jesus disse: Elias já veio. Mas eles não puderam ver. Isso depois de afirmar: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Elias já veio e nós estamos nos anunciando sua mensagem. É a precursora da segunda vinda de Cristo. Não importa quantas autenticações tenham havido, vozes dos céus, bola de fogo que desceu sobre o rio, raio enquanto ele batizava, dizendo que a sua mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo. Nuvens de anjos que foram fotografados, coluna de fogo fotografada. Isso na mão dos pentecostais seria um cavalo de batalha. Uma moça teve um sonho e fotografou e pegou um papel e revelou e viu o arrebatamento, carros virando. Aquilo não é arrebatamento. Eu não duvido que a pessoa tenha tido uma visão, mas aquilo não combina com as Escrituras. Mas a estas coisas eles dão valor. Isso aí eles não chamam de falso. Mas aqui está uma coisa: será pouca gente. Muito pouca. O profeta de Deus disse: não quero assustar-lhes, nem creio que seja dessa maneira. Então ele passa a dar uma ilustração. Porém, quero dizer-lhes o que ele disse, e vocês o sabem bem, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por água. Foram 8 almas salvas por água dentro de todo o mundo. Foram 8 apenas. E Jesus disse como foi nos dias de Noé. O profeta não quer dizer que serão apenas 8 que irão no rapto. Mas Jesus está dizendo que será uma minoria muito grande. Pouquíssimos. Então, sendo assim, não há necessidade de fazer esforço. Não há necessidade de fazermos uma grande obra para Deus e amontoarmos concreto e tantas coisas para assim irmos no arrebatamento. Isso simplesmente mostra que você não tem a classe de fé que necessita quando você acha que tem que fazer algum esforço para ser arrebatado. Essa moça que se esforça para aquele moço amá-la, ela pode esperar ser dele uma esposa amada? Não. O dever da moça é ficar no seu posto como uma virgem. Agora, o moço que ama é quem a busca, é quem deve ir atrás dela.
Romeu foi buscar a Julieta. Jesus virá buscar a esta noiva a quem ele ama. Isso simplesmente mostra esse esforço que vocês estão vendo. Mostra que as pessoas não têm a classe de fé que necessita para o arrebatamento. Se apenas houvesse um salvo, esse seria eu. Se você tiver a fé para o rapto, você dirá sim. Se for apenas um, este será eu. Não de uma maneira presunçosa, não de uma maneira sugestionante, uma autossugestão, mas estou falando de uma fé, de uma certeza no seu coração, de uma identificação na sua alma. Não é uma fé manufaturada, sugestionada, emotiva, sob bons resultados materiais, físicos, financeiros, para ter sinal de que Deus está com você. É uma fé que, embora o mundo dizendo Deus o abandonou, você está certo de que você é o eleito de Deus. É desse tipo de fé que estamos falando. Bom, então, se você tem esta fé, você dirá, se houver somente um, este será eu. Eu quero viver tão perto dele que esteja seguro que me levará quando vier. Paulo, falando disto a Timóteo, disse, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ele tinha um evangelho pelo qual ele padecia, pelo qual ele sofria e do qual ele não se envergonhava. E continua o apóstolo afirmando a sua convicção, a sua fé perfeita naquilo em que ele cria, dizendo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ora, isto vale a pena ser repetido, porque eu sei, é o que você deve saber, em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele me prometeu. Sei que estarei porque ele não pode mentir. Agora, quando você afirma no seu coração que ele te prometeu, é porque há essa ressonância. Existe esta voz dentro de você. Não apenas em seus ouvidos, não apenas sugestão de que ele tem feito a promessa a você. Abraão nunca foi um homem sugestionado, porque estando ali quieto, Deus veio a ele. O homem nunca busca Deus, é Deus quem busca o homem. Moisés estava ali parado, Deus foi a ele. Saulo estava no caminho de Damasco, Deus cruzou o seu caminho. Você não sabe porque tem crido nesta mensagem, quando milhões podiam ter crido no seu lugar. Ninguém pode explicar por que Jesus Cristo passou por uma multidão, 2.000 enfermos ao redor do tanque de Betesda, e foi estar apenas com um homem. Você não pode explicar porque esta palavra penetrou o seu coração. E isto é ele te prometendo. Não eu, não o pregador, não o próprio profeta de Deus, mas é ele no seu coração. É lá dentro, ainda que seu exterior, o homem de fora queira ruir, queira duvidar, queira
se mover. Lá dentro, há a voz dele, na natureza do espírito que é a alma. Ela está lá dentro. Mas eu sei em quem tenho crido. A sua mente, as suas razões, os seus sentidos podem duvidar, mas sua alma nunca. Quando chega a consulta lá dentro, ela responde: mas eu sei que ele tem prometido. E ele não pode mentir. E agora você passa a ter também 3 testemunhos dentro de você. Conheço a minha alma, e minha vida dá testemunho, e trato de viver diariamente como se ele já viesse em caminho. Ah, sim, aí está um testemunho da fé para o rapto. Trata de viver diariamente como se ele viesse em caminho. Não pensando amontoar, entesourar para filhos, não pensando em tesourar para o próprio mundo, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. O tesouro do eleito está nas mãos de Cristo. Por isso o seu coração está nas mãos de Cristo. Conheço a minha alma, conheço meus pensamentos, conheço os meus sentimentos que nascem de dentro de mim. Conheço a concepção que eu tenho de Deus. Ela nunca pode oscilar. Para mim, ele tem me falado lá dentro. Para mim, ele tem me chamado desde antes da fundação do mundo. Estou falando como eleito e no lugar do eleito. Conheço a minha alma e minha vida dá testemunho disto que creio. E trato de viver diariamente como se ele viesse em caminho. Portanto, eu serei aquele. É assim como você deve se sentir, nos ensina o profeta de Deus. Se são 8, eu serei um dos 8. Se são 500, eu serei um deles. Não posso responder pelos demais. Não posso responder por filhos. Não posso responder pela esposa, pelo marido. Não posso responder por ninguém. Só posso responder por mim mesmo. Porém, eu vou ser um dos 500, ou um dos quantos serão arrebatados. Assim deve você pensar. E se não pensa dessa maneira, então algo está mal com sua fé, afirma o profeta. O que passa é que você não está confiado na sua salvação, na sua eleição, apenas está atinando para isso. E o profeta recomenda taxativamente: não faça isso. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Sim, prezado ouvinte, como a genuína esposa anela pela volta do marido, do esposo, também esta igreja noiva está dizendo, clamando com sua vida, com o Espírito Santo: ora vem, Senhor. Volta, amado meu. Comece o milênio. Acabe com toda iniquidade. Então cessará todo crime, toda injustiça, toda interrogação, toda aflição, tudo quanto é expectativa, tudo quanto é injustiça neste mundo cessará, sob o governo absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo. Como não podemos anelar a sua volta, a sua vinda, se somos cristãos, se temos nascido de novo, se temos nascido neste reino? Como não anelamos pelo domínio deste reino? Oh, peça a Deus nesse instante coragem e ânimo, analise a sua alma, conheça-se a si mesmo, pense somente naquilo que você tem crido,
na palavra de Deus e em sua promessa, porque ele não pode mentir. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.